O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que hoje nós ouvimos é um convite à conversão, à mudança de vida, de abraçar o projeto de Deus em nossa vida e afastar-se do mundo com os seus pecados, com as suas propostas que nos afastam do próprio Deus. A primeira leitura, eu diria que é um carinhoso convite à conversão. E quando nós ouvimos falar de conversão, nós podemos ter aquela tentação de pensar nos outros, achar que as pessoas que estão afastadas de Deus, que estão seguindo um caminho que não é o caminho de Deus, é que precisam de conversão. Mas essa palavra de Deus é dirigida a cada um de nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, devemos aplicá-la a nós, pensar na nossa vida, como estamos caminhando diante de Deus. Não podemos cometer o erro de dizer: eu já estou salvo, eu pratico o bem, eu procuro ser fiel a Deus, mas existem outros que precisam urgente de ouvir essa palavra. Quando nós agimos desse modo, pensamos dessa maneira, estamos fazendo como os fariseus no tempo de Jesus. Os fariseus eram aqueles que se achavam santos e que praticavam a lei e que pensavam que os outros, julgavam os outros. Eram as pessoas que deviam converter-se, eles não. Portanto, afastemos de nós este perigo, esta tentação. Todos nós somos pecadores.
Todos nós precisamos nos converter dia após dia. Nós somos chamados à santidade, à perfeição. E este é um caminho longo, exigente, que exige de nós esse desprendimento, esse colocar-se diante de Deus e pedir que Ele, com a sua graça, nos ajude a corresponder a esta vocação, a este chamado. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados, suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Cada um de nós deve rever a própria vida, a própria caminhada, os pecados que nós cometemos todos os dias, e que o Senhor nos convida a deixá-los. O Senhor nos convida a nos desviar da injustiça, de detestar firmemente a iniquidade, de buscar na oração a Deus, porque Deus ouve a nossa prece humilde. Deus não deixa de escutar aqueles que sinceramente o buscam. Às vezes nós encontramos irmãos e irmãs que são tentados a desanimar diante da caminhada pelos seus pecados, ou cada um de nós também, depois de nos esforçarmos, de querermos seguir o caminho de Deus, o caminho reto, encontramos tantas barreiras e dificuldades, parece que nós não progredimos, parece que não conseguimos nos libertar de um determinado pecado. Pois bem, nós não podemos de maneira alguma desistir. Temos que seguir adiante. Temos que ser perseverantes. Temos que confiar em Deus. E na oração pedir que Ele nos dê a sua força e a graça da conversão. E Deus não pode de maneira alguma desamparar ou deixar de acolher a prece de quem sinceramente o busca, de quem sinceramente quer seguir o seu mandamento, os seus mandamentos e fazer a sua vontade. Sejamos, portanto, firmes, perseverantes, não desanimemos, não nos deixemos abater pelas dificuldades neste caminho que Jesus propôs para nós. Se nós quisermos chegar ao Pai, temos que seguir o caminho que Jesus apontou. E é o caminho, portanto, da confiança, o caminho da perseverança e da confiança no próprio Deus. Nós ouvimos no Evangelho como uma pessoa se aproxima de Jesus, vem correndo ao encontro de Jesus, coloca-se de joelhos diante de Jesus e pergunta: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Uma pessoa que está interessada em ganhar a vida eterna, quer fazer parte do reino de Deus, aquele reino que Jesus está anunciando. Certamente, tendo ouvido Jesus falar do reino de Deus, esta pessoa ficou interessada, este homem ficou interessado e queria fazer parte deste reino. E faz um pedido muito interessante a Jesus. O que devo fazer? Esta pergunta que ele faz: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele está interessado na vida eterna. E Jesus pergunta para ele, nós diríamos o básico: tu observas os mandamentos, tu os conheces? E Jesus cita alguns mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. E ele responde:
Senhor, tudo isso eu já observo desde a minha juventude. Era uma pessoa boa, temente a Deus, que procurava cumprir os mandamentos. Então, diante desta resposta que ele cumpria os mandamentos, Jesus olha para ele com amor. Jesus se admira como aquela pessoa é fiel a Deus, observando os mandamentos. Então lhe diz: te falta somente uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Tu queres ganhar a vida eterna? Muito bem, tu já estás no caminho certo. Tu já observas os mandamentos. Falta-te somente uma coisa. Deixa os teus bens, deixa as tuas riquezas, dá aos pobres e ganharás a vida eterna. Este homem, que já tinha ganhado a vida temporal, vamos dizer aqui, ele já estava bem, feliz, porque possuía riquezas, possuía muitos bens, não necessitava de nada, porém queria muito mais, queria ganhar também a vida eterna. Ele não estava satisfeito com a vida que ele possuía. E ele tinha então este legítimo desejo de possuir a vida eterna. Mas Jesus diz que ele precisa fazer uma opção. Não se pode ganhar a vida eterna vivendo a sua vida aqui neste mundo apegado às riquezas. Nós ouvimos no Evangelho de ontem como Jesus dizia: não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir a dois senhores, precisa renunciar a um deles. E diante desta proposta de Jesus para aquele jovem, para aquele homem, ele foi-se embora muito triste, porque possuía muitos bens. Não teve a coragem, não teve a força para renunciar aos bens deste mundo, para ganhar a vida eterna. Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus, exclama Jesus. Certamente Jesus ficou, diríamos, triste com aquele jovem, que tinha tudo para ganhar a vida eterna, como era o seu desejo, mas não teve a coragem de abandonar a sua riqueza. Este jovem disse que ele observava os mandamentos. Mas podemos nos perguntar, será que de fato ele cumpria todos os mandamentos? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Este jovem não estava colocando Deus acima de tudo, em primeiro lugar, mas os seus bens, a sua riqueza. Tanto que, diante da proposta de Jesus, para ganhar a vida eterna, para colocar a Deus em primeiro lugar, ele prefere ficar com a sua riqueza. E quem ama o próximo, partilha, ajuda. Ainda que uma pessoa tenha a riqueza conseguida de modo honesto, fruto do seu trabalho, mas ele não pode acumular a sua riqueza sem olhar a necessidade dos irmãos, sem partilhar com aqueles que necessitam. E o nosso amor a Deus se manifesta através do amor ao próximo. Portanto, este jovem, este homem,
ele acumulava a sua riqueza e não estava sendo solidário. E não teve a força para fazê-lo. Podemos dizer então que o mandamento principal, aquele que resume a todos, amar a Deus e ao próximo, não estava sendo praticado por esta pessoa. E ele preferiu então ficar com a sua riqueza. Quem quiser seguir Jesus precisa ter a coragem de despojar-se de si mesmo e despojar-se dos seus bens. Precisa estar disposto a colocar Deus em primeiro lugar e as coisas materiais em segundo. Precisa ter a coragem de renunciar para não sermos escravos e para termos a liberdade de seguir ao Senhor sem estar limitado, sem estar com o pensamento voltado para as coisas deste mundo. Tenhamos, portanto, a coragem de seguir Jesus, colocando em primeiro lugar os interesses do reino de Deus. Jesus nos faz uma proposta: sermos seus discípulos, alcançar a vida eterna. E é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Para isso nós fomos criados. Para isso Jesus deu a sua vida, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós vivamos em comunhão com o Pai e com Ele, com Jesus e com o Espírito Santo. Peçamos, portanto, ao Senhor Jesus que nos dê a coragem para abandonar tudo aquilo que impede o nosso seguimento, tudo aquilo que impede de acolhermos a sua proposta de amor, proposta de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.